Ei, parece que hoje estamos à luta para fazer esse vídeo, viu? Desculpa aí, irmãos, fazer a ligação. Casa de pastor é assim mesmo. Todo mundo fica ligando, é o zap toda hora. Às vezes a gente chamando lá fora e a gente está fazendo tudo ao vivo, né? Vamos ver se tudo vai dar certo agora. Então, me perdoe. Então, dando continuação ao testemunho, irmãos. Então, o que aconteceu foi como eu estava falando. Entrou as pessoas dentro da igreja ali. E no momento eu cheguei e falei assim: olha, o pastor não vem, você aceita uma oração minha? Eu posso fazer uma oração por você? Eles falaram assim: não pode. Aí eu chamei um outro irmão que estava comigo na porta e fizemos uma oração. Quando terminamos a oração, aqueles dois mendigos falaram assim: olha, aqui nessa igreja, de tudo isso que tem aqui que eu vejo, só vocês dois é crente. Nunca mais eu vi aqueles dois mendigos. Para mim, sempre falo para minha esposa que eles foram anjos que vieram ali e mostraram. Então, por quê? Porque o povo era religioso. Estava vivendo uma coisa que não pregava, uma coisa que não vivia. Então a gente não pode ser religioso, né? Os religiosos se preocupam com coisas, a gente não tem que se preocupar com coisas, a gente tem que se preocupar com alma, se preocupar com vida, viver verdadeiramente o Evangelho, pregar o arrebatamento da igreja, sentir o que o outro sente. Eu sempre falo: você quer aprender a ser pastor, você quer aprender a ser um pregador? Faça visita em hospital, faça visita na OPECAM, OPECAM é o Hospital do Câncer. Lá você aprende a ministrar, lá você aprende a sentir a dor dos outros, lá você vê milagres de cura, você orando e Deus curando, quantas coisas Deus tem operado. Faça visita para os seus membros, né? Não somente visita para aqueles membros que possam te abençoar com um café da tarde, com um almoço gostoso, não. Faça visita com aqueles que estão precisando, aqueles que estão passando necessidade, aqueles que você sabe que você vai chegar na casa e você tem certeza que você vai ter que ajudar ele a pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. Faça visita para essas pessoas. Aí você vai cheirar a ovelha, você vai sentir o que essas pessoas sentem. Aí sim você vai ser um sacerdote, você vai ser um pastor, um homem de Deus. Agora subir de ternão bonito, né? Cabelinho bem cortadinho, sapato brilhoso, pregar bonitinho em cima do púlpito, descer do púlpito, ir para sua casa, ter a geladeira cheia, o armário cheio, o carro com combustível até o topo ali. Aí, irmão, isso aí é fácil, né? Aí é fácil pregar, né? Então, o que estava acontecendo nessa época era isso. O povo estava vivendo uma religião. Eles se tornaram religiosos, né? Através usavam a lei, costumes, cobravam do povo os costumes e a lei. Eles não cumpriam aquilo que eles pediam para que o povo fizesse. Eles não tinham o amor no coração pelas vidas ali, e o coração deles estava totalmente longe, distanciado de Deus. Então Deus, ele falou, né, mostrou para o profeta Joel que o povo estava vivendo uma falsa religião. Religião, irmãos, ela mata. Né? Às vezes a pessoa pergunta para mim: que religião que você é? Eu não sou de nenhuma, não sou religioso. Religião mata, religião surgiu as cruzadas, surgiu a Inquisição, na época da Alexandria. Ali a gente vê um conflito civil religioso de pessoas que se diziam cristão e queriam obrigar as pessoas a aceitar Jesus Cristo. E através disso houve uma guerra civil e muita matança, muitas pessoas inocentes morreram. E a biblioteca de Alexandria acabou sendo destruída, muitos documentos importantes da história foram perdidos, que foram queimados nessa guerra civil por causa de religião. Hoje nós vemos a maior religião que está comandando aí fora, aí no país do Oriente Médio, e a gente vê que tem matado, decapitado pessoas em nome de religião. Então, não é isso que Deus quer, irmãos. Não é isso. Que nós pregamos o Evangelho com amor, que nós venhamos ser sinceros, que o Espírito Santo venha aparentar no nosso caráter, na nossa vida, no nosso falar, no nosso dia a dia. Bem, então era isso que estava acontecendo. Aí o que aconteceu, que falou desses gafanhotos, desses pulgão, é porque sobreveio naquela época uma praga de insetos. Praticamente a mesma praga que do Egito ali, veio uma praga de insetos que não sobrou nada. Os gafanhotos vieram, o que sobrou que os gafanhotos deixaram, a locusta veio e comeu, o que a locusta deixou, os pulgão vieram e comeram. Então raparam a lavoura, não sobrou nada, né? Eles limparam toda a lavoura. Isso daí para eles era uma coisa que eles tinham um temor muito grande,
porque quando acontecia isso, arrasava a sua lavoura, com certeza sobrevia sobre eles uma grande fome, né? Morria então os animais, tinha muita perca, muito prejuízo. Então o que estava acontecendo ali era isso, essa praga de insetos que sobreveio, não que ele estava profetizando que aí ia vir ainda, não, sobreveio. Então o que Joel estava falando assim, olha, isso que está acontecendo é um sinal de Deus, isso que está acontecendo nós temos que ficar em alerta. Deus está querendo nos mostrar algo, porque se Deus permitiu que acontecesse isso, é porque Ele está requerendo algo de nós. Então Ele começa a falar sobre isso daí. Até a gente lembra aqui, eu vou ler de novo, que eu comecei a falar, ó, que fala assim no versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. Por quê? Porque a casa do Senhor dependia dessas ofertas. Não é como nos dias de hoje, que hoje a pessoa dizima em dinheiro, oferta em dinheiro. Não, naquela época era lavoura. Então eles davam os 10% daquilo que Deus abençoava eles na lavoura e também no gado. Com isso daí, os sacerdotes sobreviviam no templo. Eles faziam um sacrifício, né, e sobreviviam ali no templo, aonde eles se dedicavam somente à obra de Deus e também em fazer expiação do pecado de todo o povo ali. Então, como houve essa seca muito grande através das pragas, a seca e através das pragas que comeu toda a lavoura, então eles viram que com isso daí também a casa do Senhor ia padecer. A casa do Senhor também ia entrar em prejuízo, porque não ia entrar mais as ofertas de manjares e não ia entrar mais os dízimos. Então ali a casa do Senhor ia padecer junto com os acontecimentos ali. Os sacerdotes por si, eles se entristeceram. Depois a gente vai ver lá na frente Joel chamando a atenção deles. Tá, vocês se entristeceram, aí vão ficar de cabeça baixa? Não, não é por aí, vamos buscar Deus, vamos ver o que está acontecendo, vamos se voltar à oração, vamos se arrepender para que Deus mude então o quadro que está acontecendo. Nos nossos dias, a gente está vendo o nosso país, né, que está numa crise tremenda, né? A gente vê essas pragas de gafanhoto na política aí que tem devorado tudo, né? Devorado tudo através das suas leis. Quem é pobre vai ficar mais pobre, quem é rico vai ficar mais rico. Tem leis para nós, né? Se você for no mercado e pegar um pacote de bolacha para o seu filho que está com febre, com vontade de comer bolacha, você é preso e condenado. Mas os caras lá roubam milhões e não acontece nada com eles, né? Só acontece com quem eles querem, né? Porque quem eles querem que fiquem presos, aí sim fica preso e põe um monte de coisa. Os outros também que roubam, mas não vão presos, eles ficam ali porque a lei é eles que manipulam. É as pragas de gafanhoto que vem devorado também. Em vez de nós buscarmos na oração, buscar a presença de Deus, porque se está acontecendo isso, é que está acontecendo alguma coisa de errado também no nosso país. Nosso país, louvado seja Deus, é um país cristão, tem muitas igrejas, muitas pessoas que creem em Deus, mas será que essas igrejas estão buscando pelo nosso país? Será que essas igrejas, esses líderes, né, esses pastores que são sumos sacerdotes, realmente estão preocupados com o nosso país ou eles estão se aliando com esses gafanhotos e ajudando a devorar também a lavoura dos outros, né? Tudo isso aí a gente tem que estar observando e ficar analisando, porque aí com certeza Deus pesa a mão. E se Deus pesa a mão, todos nós vamos pagar o preço, né? Ninguém vai escapar, todos pagam o preço. Aí a gente vê a natureza, Deus usando a natureza às vezes para castigar o povo, né? Infelizmente é isso. Então aqui os sacerdotes se entristeceram porque eles viram também que ia padecer a casa do Senhor. Continuando, o versículo 10 diz assim: o campo está assolado, a terra, triste porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Até quando ele fala dos bêbados, né? Por quê? Porque a vinha secou a vinha, não vai produzir mais uva, a uva não vai dar mais vinho, e aqueles que gostavam de beber um vinhozinho, agora vai ficar sóbrio, né? Vai ficar sóbrio porque não vai ter mais o vinhozinho deles, né? Então até eles tomaram prejuízo, né? Então até eles vão ter que começar a buscar. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira
e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes. Aí aqui ele está falando sobre o sacerdote. Ó. Gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco. Durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Então aqui Joel não era um sacerdote. Joel ele era um profeta e ele foi um homem usado por Deus para ministrar para os sacerdotes, porque os sacerdotes eram responsáveis pelo povo. Se tudo aquilo estava sobrevindo à cidade ali de Israel, era porque o sacerdote, o sumo sacerdote, estavam acomodados e também se tornaram religiosos e praticamente só falavam com seus lábios, mas o coração estava longe da presença de Deus. Então aqui Joel convoca eles, fala assim, olha, cinge os vossos lombos, se vista de pano de saco, entra num jejum, entra na oração, vamos clamar pela misericórdia de Deus, vamos clamar para o arrependimento. Então aqui Joel fala para que o povo, para que o sacerdote se voltasse, se arrependesse, buscasse o arrependimento, porque Deus ele é rico em misericórdia. Quando nós erramos, nós falhamos porque somos seres humanos, somos cheios de falhas, isso é óbvio de a gente errar, eu também erro muitas vezes, mas que nós devemos ter a inteligência, a sabedoria e o temor de Deus, que quando a gente vê que erramos, dobrar o nosso joelho e se arrepender, buscar o arrependimento, falar, Senhor, eu estou arrependido, Senhor, eu sei que eu fiz errado, me perdoe e ajuda. Como Deus ele é rico em misericórdia, ele pode mudar o quadro, a situação daquilo que está acontecendo. Então era isso que Joel estava falando com o sumo sacerdote ali. Continuando, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aí ele fala um versículo que é muito falado, usado em temas nas igrejas. Aí diz assim, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação de Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Versículo 15 que diz, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação, o Todo-Poderoso, louvado seja o nome santo do Senhor. Interessante, né, irmãos? O dia do Senhor, oh meu Deus, quão terrível será o dia do Senhor. Apocalipse também fala, a gente vai comentar um pouquinho mais. Aqui ele está falando do que estava acontecendo ali, da seca, da fome, porque ia sobreviver uma fome sobre eles ali, como nunca tinha havido antes. Então Joel estava preocupado com o acontecimento e também ele teve uma visão futura, do que iria acontecer no grande dia terrível do Senhor. É claro que aí esse dia terrível do Senhor ele se divide em duas etapas. A primeira etapa que a gente vai ver futura do grande dia terrível do Senhor, o dia da vingança do Senhor, será o dia da grande tribulação. Nós falamos em outros vídeos que o relógio do Senhor parou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, que nós vivemos a era da igreja. Então o ponteiro está assim, louco para mexer de novo, para a contagem dos dias, como eu falei lá das profecias de Daniel nos vídeos passados. Então esse dia será a grande tribulação. Nesse dia vai ser o dia da vingança do Senhor. A igreja foi arrebatada, foi levada, foi tomada. Ficou aqui aqueles que não creram, os rebeldes, aqueles que desobedeceram e assim por diante, que nós sabemos muito bem.
que vai ficar nos deleites deste mundo durante 3 anos e meio. Para eles vai ser muito bom, né? Porque o anticristo vai fazer as leis, vai governar da forma que eles sempre desejaram, né? Então o mundo vai estar cheio de lascívia, luxúria, prostituição, do jeito que eles sempre quiseram vai estar o mundo. Porém, depois de 3 anos e meio começa a vir a cobrança. Primeiro a gente vai ver o anticristo se levantando com aqueles que não optarem para o governo do anticristo. Então ele vai se levantar, vai perseguir aqueles que querem rejeitarem o governo dele, não aceitarem a marca. E depois a gente vai ver as catástrofes que Deus vai utilizar na natureza para castigar o povo. Eu falo uma coisa, irmãos, né, que eu não desejo para ninguém ficar na grande tribulação, né? Às vezes a pessoa fala umas coisas para mim, querendo ofender em relação por eu ser pastor, eu falo, não, né, o fulano, boa sorte para você na grande tribulação, você quer ficar, fique, boa sorte para você. Mas eu tenho certeza que se chegar naquele dia e você estiver lá, você vai lembrar das minhas palavras e vai arder no seu coração arrependimento, mas não vai haver mais oportunidade. Então, fala desse dia da grande tribulação e é claro também que ele fala do dia do juízo final, que vai ser muito tenebroso também. Imagine, a Bíblia fala que o céu se enrolará como um rolo. Imagine, de repente você olha assim, um nada no alto assim. Imagine, a terra será lançada fora. Nós estaremos num vazio, no espaço que fala que descerá o trono branco de Deus e o juízo de Deus. O juízo de Deus, irmãos, é só para aqueles que morreram sem Cristo, né, desde Caim até nos dias que aconteceu o juízo final. E ali vai ser mostrado como um filme a vida de todas aquelas pessoas que negaram o nome do Senhor. E a Bíblia diz que lá haverá choro, pranto e ranger de dentes. Então, terrível. Eu gostaria, é claro que tem, eu não vou ler Ezequiel 38, mas você pode ler na sua casa. Como eu falei aqui, a gente vai dar um mini estudo, né? Ezequiel 38, Ezequiel 39 também vai falar sobre isso que eu estou falando. Mas eu gostaria de falar de Salmo 83, que foi um salmo falado pelo vidente Asaf, né? Ô pastor, mas você está falando de vidente, que coisa é essa? Vidente, o profeta era conhecido como vidente. Existem, né, os livros apócrifos, né? Os livros perdidos, né? Que tem também muitas profecias desses videntes e muitos de Asaf que ele falou e foi perdido, né? Documentos perdidos. Então aqui, ó, Salmo 83, eu vou ler só alguns versículos, que diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não corres os ouvidos, nem impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçaram e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Disseram, vinde, desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluíram, aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, da Filistia, e com os moradores de Tiro. Claro que aí você pode continuar lendo. Aqui, Asaf estava profetizando, né, a grande tribulação. Porque na grande tribulação o anticristo vai querer acabar com o povo de Israel. Ele vai querer exterminar o povo judeu, né, de uma vez por toda. Tentou por várias vezes, não conseguiu. E na grande tribulação ele acha que ele vai ter êxodo em relação a isso, né? Porque não crê nas escrituras. Que se cresse nas escrituras, com certeza ele não ia nem tentar, né? Mas ele vai tentar fazer alianças com muitas nações. Essas nações que eu ditei agora, que hoje são nações que só trocaram o nome, que é a Turquia, a Rússia, né, o próprio Irã, o Iraque, o Islã. Então esses países que são esses antigos aqui, esses países estão se aliando, né, fazendo uma grande aliança. Você pode fazer sua pesquisa, para ir contra Israel. A intenção deles é destruir Israel, né? É acabar com Israel. Eles estão querendo fazer uma grande aliança com o poder da Rússia, o poder comunismo, junto com a China, né, a Coreia do Norte, e eles estão querendo fazer, guerrear contra o povo de Israel. Eu falei em outros vídeos que essa primeira tentativa que eles vão tentar vai ser
poucos meses antes do arrebatamento ou poucos meses depois do arrebatamento, porque aí depois disso daí vai sobrevir a Terceira Guerra Mundial, né? Mas eles que vão iniciar, então a gente não sabe se é um pouquinho antes do arrebatamento, porque a gente vai ver, Joel ele fala de um grande avivamento, que o Senhor vai derramar o seu Espírito. É claro que também foi profetizado por etapas, né? A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Senhor derrama o Espírito Santo, onde tinha praticamente quase 120 pessoas ali, buscando a presença de Deus, por ordem do próprio Senhor Jesus, que eles tinham que ficar em Jerusalém. Então ali eles foram revestidos, foram batizados com o Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo então foi distribuído para gregos, romanos e a todas etnias, né? Seja grandes, pequenos, crianças, pobres, ricos, todos receberam e têm a graça de receber o Espírito Santo. Basta buscar a presença de Deus. E é claro também que também vai se concluir na grande tribulação. Na grande tribulação, então o Senhor vai dar um derramamento do seu Espírito, mas somente para o povo de Israel. O povo de Israel, para aguentar a perseguição, a luta e desvendar os mistérios, vai ser ali. Quando o anticristo começar a persegui-los, então vai ser derramado um grande avivamento, o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles ali. E é claro, também nos nossos dias, nos últimos dias, quando estiver bem próximo ali do arrebatamento da igreja, também o Senhor vai dar um avivado. Eu creio que o que Joel também profetizou é um avivamento especial, né? Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais poderoso, que hoje a igreja está adormecida. Hoje a igreja ela não está vivendo o evangelho como deveria viver, está desapercebida, né? Então o Senhor, para aqueles que estão buscando, mesmo com poucas forças, né? Mesmo com pouco entendimento, mas está buscando a presença de Deus, buscando um arrebatamento, procurando conhecer o verdadeiro evangelho, o Senhor vai fazer um derramamento do Espírito, que é onde vão ter visões. É claro que isso, né, que Joel falou, dos velhos terão sonhos, os novos terão visões, claro também dos dons espirituais, que a gente vê isso daí, mas também vai ser uma chamada muito grande, um despertamento muito grande, que a gente vai ver depois lá em Abacuque, que Abacuque também falou de avivar a sua obra. Então nós estamos no momento que a igreja precisa desse avivamento. A igreja precisa desse derramamento espiritual sobre a vida de cada um dos seus filhos, para que haja um despertamento, né, para pregar com mais autoridade que Jesus está vindo, que o arrebatamento está próximo. Porque hoje nós vemos muita teoria da prosperidade, né? A pessoa vai para a igreja porque Deus vai dar carro, casa, e não é isso. A gente está vivendo os últimos dias da terra, então a gente tem que pregar o arrebatamento, a vinda do Senhor, e é para isso que o Senhor nos chamou e nos convocou, a pregar o seu evangelho, o verdadeiro evangelho. Então, com certeza, vai ser esse derramamento do Espírito. É claro que também a gente vai ver sobre Joel, no seu capítulo 2, né, que ele vai estar falando sobre a lua, que a lua se transformará em sangue. É claro que essa transformação da lua em sangue, eu vou explicar mais lá no estudo lá na igreja, mas só para deixar meio pincelado para vocês, que a gente fala, vê muito no Face, lua de sangue, é a profecia de Joel, tal. Ela chama de tétrade, né, ou tétrade, que são 4 etapas, né, dessa lua. E cada vez que tem um acontecimento lá em Israel, aí tem esse acontecimento desse tétrade, que é 4 vezes esse acontecimento sobrenatural sobre a lua, que ela fica avermelhada, né? A gente vê quando Israel voltou a ser nação, e de 1949 para 1950, né, que eles tiveram totalmente autonomia e liberdade, né, para poder ser nação. Então aconteceu esse fenômeno aí da lua ficar avermelhada, que eles falam lua de sangue. Depois também a gente vimos que foi em 1492, mais ou menos isso daí, 1492, 1892, quando os espanhóis expulsaram os judeus da Espanha, né? Também teve esse evento das luas de sangue, teve esse evento aí. E também quando Jerusalém, né, retomou, né, o lugar onde ficava, né, o templo, a cidade ali, o centro ali, também houve o evento da lua de sangue, né? E está para acontecer novamente, né? Então a gente tem que ficar atento, porque Jesus está voltando. Então vamos continuar, né? Que nem eu falei,
Apocalipse 16, eu vou ler também com vocês, Apocalipse 16, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, Apocalipse 16, vocês podem procurar na Bíblia de vocês também, que vai ajudar muito. Eu não vou ler tudo porque é muito comprido, mas algumas coisas que estão aqui. Ó. E ouvi ainda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta que adorava a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes, nas águas, e tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste as coisas. Então aqui a gente vê as catástrofes da natureza, né? As catástrofes da natureza que infelizmente vai acontecer na grande tribulação. Por isso que eu não desejo a você passar pela grande tribulação. Gostaria também de ler Lucas 21, 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão do mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Meu Deus. Joel, ele profetizou que a natureza seria mexida, né? Seria envolvida por Deus como castigo para os homens. Então a gente vê que os homens vão desmaiar de terror, né? Vai ser assustador nesse grande dia que Joel fala. Esse grande dia terrível. Deus, ele promete para o povo de Israel livramento, porque o povo de Israel é o povo eleito. O povo de Israel buscaria o arrependimento, só que o povo de Israel vai buscar o arrependimento só na grande tribulação. É claro que hoje, lá em Jerusalém, lá em Israel, hoje muitos judeus estão convertendo a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach. Esses judeus que estão se convertendo, eles são perseguidos pelas suas famílias, né, por causa que para eles é difícil, porque a maioria dos judeus são ortodoxos. Para eles ainda Jesus vai vir, o Messias ainda vai vir, não veio. O Messias que eles esperam vai vir, claro, no final da grande tribulação, mas ele vai mostrar que o Messias que eles estão esperando hoje é o mesmo Messias que eles mataram no passado, mesmo Jesus. Mas muitos judeus estão se convertendo. Outro apelo que eu faço para todos os pastores de todas as igrejas: não seja antissemita, não fale mal de Israel, não fale mal do judeu, porque o povo judeu é o povo eleito, é o povo de Deus, é através deles que nós adquirimos a salvação. Todo povo estrangeiro, toda nação foi enxertada na videira verdadeira. A videira verdadeira é Israel. Então não fale, orem por eles, clamem por eles, né? Peguem, né, a bandeira deles, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Irmãos, esse aqui é só um pequeno, quero só dar uma pinceladinha, quero deixar você curioso, é muita coisa. Por mais que o livro de Joel são 3 capítulos só, mas é muita profecia que aconteceu, que vai acontecer na grande tribulação e que vai acontecer no juízo final. Mas isso aí eu quero explicar com slides, eu quero estar falando ali na igreja. Então eu quero fazer esse convite a você, né? Faça uma visita para nós, Assembleia de Deus Vida Nova, Serra Dourada, Rua Serra Dourada, 768, bairro Período. Quero fazer um agradecimento, né, a todos que estiveram. A minha esposa, né, que estava assistindo também, né, eu creio que assistiu um pedacinho, porque ela está trabalhando lá, né. Então Deus abençoe. A minha esposa que assistiu. Também a Eliane Ferreira lá do bairro Interlagos. A Eliane, eu fui professor de informática do seu filho, né, Eliane? Eu estava vendo a foto dele no Face, já está um homenzão, já grandão, né? Que Deus abençoe ele, Deus abençoe vocês aí, Eliane, né? A toda a família deles é grande, né? A família deles fazia tudo curso, só a família deles lá enchia a minha sala, né? Deus abençoe, Eliane. A Leile também, a Leile Silvax, sempre está assistindo nossos vídeos, sempre aí nos apoiando, também a ovelhinha nossa ali da igreja.
Deus abençoe sua vida, Leire. Leire, hoje nós temos o culto lá na Assembleia de Deus Vida Nova, não no período, na nossa segunda igreja lá no bairro Colmeia. Hoje vai começar a campanha, né? A campanha de 7 quarta-feira, né? Da Vitória, culto da Vitória. Quem vai estar ministrando essa 7 quarta-feira é a minha esposa, né? Então eles pediram para ela estar ministrando, ela vai estar ministrando às 7 quarta-feira lá. Também o pastor Abel, né? Pastor Abel, ontem seu cunhado esteve lá orando conosco na igreja, né? Conversamos bastante e falamos de você, da sua esposa, da Graia aí. Deus abençoe vocês. E quem sabe, nós estávamos falando ali, quem sabe um dia montar um ministério aí no bairro do Riviera, né? Tem muitas pessoas precisando de Deus aí e quem sabe a gente vai estar montando ali um ministério lá. Também, meu tio Cláudio também, que sempre está assistindo. Filipão também, Deus abençoe você, Felipe, a Neuza, a sua mãe congrega conosco, a ovelhinha nossa lá também, Deus abençoe a Neuza. Deus abençoe sua avó também, Filipão, também grande mulher de Deus, né? Graças a Deus teve alta, né, do hospital e eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória. Jennifer de Mello também, Deus abençoe sua vida, Jennifer. Também Jonathan Felipe Taveira, né? Jonathan, Deus abençoe também a sua vida, Jonathan, abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério. A Helenice também sempre está assistindo, sempre curtindo. A Nelly Mealo também, Deus abençoe. Jéssica Jabes também, ovelhinha nossa ali também, Deus abençoe, Jéssica. Abençoa a sua mãe, a Márcia, a Meire, né? Que amanhã nós temos também o culto da nossa igreja, fala para elas aí. Fiquei sabendo que elas já voltaram de São Paulo, né? Então fala para lá. Também a Sandra Francisca, também sempre tenho visto as fotos dela no Face, Deus abençoe, Sandra. Jussian Santos, né? Isso aí, Jussian Santos também. Aparecida Dantas, ô irmã Aparecida, uma bênção de Deus, irmã Aparecida, né? A ex-esposa do pastor Dário, né? Falecido pastor Dário. Aquele lá, sim, aquele homem lá, esse tinha o Espírito Santo de Deus. Pastor Dário era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, é um homem que peguei muitos exemplos dele, pessoa que eu só tenho coisas boas a relembrar, não é porque a irmã Aparecida está não, aí no Face não, eu sempre falo, o pastor Dário, e também o que ele sofreu, né? A irmã Aparecida ali naquele hospital do câncer ali, e hoje descansa com o Senhor, hoje ele está ali na glória, e um dia nós estaremos lá, né, junto com ele também, em nome de Jesus. Também a Silvia do Eliseu. Ô Silvia do Eliseu, um grande abraço para você e também para o Eliseu. Jaqueline Martins também, Jaqueline, um grande abraço, Jaqueline. A Silvia do Eliseu. Ah, a Silvia do Eliseu, ela é da unção divina, né? Ô Silvia, um grande abraço para você. Um abração também para o pastor Deli, a Cris, o esposo da Cris, todo o pessoal aí que é uma bênção. Sempre tem colaborado conosco quando a gente tem pedido, tem também nos convidado, a gente sempre tem lá se confraternizado junto com eles. Pastor Joel Lira, ô pastor, paz do Senhor. Pastor Joel, logo vou estar fazendo uma agenda para você, estar ministrando lá na nossa igreja. O pessoal tem comentado, falando, ô pastor, agenda lá de novo com aquele pastor lá, é uma bênção de Deus. Pastor Joel Lira, um grande homem de Deus, usado também pelo Espírito Santo do Senhor. Deus tem honrado o seu ministério e a sua vida, né? Hoje aí, casado com a Naene é uma bênção de Deus também. Amém, Joel? Nós vamos marcar aí, para você vai estar ministrando lá na nossa igreja, em nome de Jesus. Então, um grande abraço a todos, né? O pessoal do Zap que mandaram, eu sempre falo do Enredo Periférico, o Grupo Evangelístico, sempre está mandando mensagens. O pessoal que está me assistindo, a todos. Se você tiver alguma dúvida de algo, né, manda aí para mim, que eu vou poder, se o que eu puder fazer, eu vou passar no estudo para você. E é claro, vocês que estão me assistindo também, que têm um conhecimento bom de teologia, da palavra de Deus, me ajudem, né? Não critiquem, né? Ajudem, não critiquem. Porque eu sempre falo que eu não sou sabe-tudo, né? Então, às vezes, o seu comentário, a sua ajuda, a gente vai somar, porque aí a gente vai fazer um grande estudo aí abençoado, tirar dúvida de muitas pessoas que estão aí, né? Então, o seu comentário, não um comentário criticando, um comentário acrescentando, né? Corrigindo e ajudando, para que nós juntos venhamos pregar a palavra de Deus para aqueles que estão nos ouvindo. Né, Joel? Joel, isso aí, Joel. Então nós vamos agendar, sim, Joel, para você estar ministrando, provavelmente agora no começo de outubro, lá entre o dia 7 e o dia 10 aí, a gente vai estar
marcando para você estar ministrando a palavra de Deus. Para mim é uma honra, né? Para mim, para a igreja, Joel. O pessoal gosta muito de você lá, né? A palavra de Deus. A última vez que ele pregou, eu estava pregando fora, não vi, mas quando eu cheguei, Joel, o pessoal falou: ô pastor, que bênção de Deus, você perdeu. Foi uma bênção de Deus. Então, Joelzão, grande abração, tá bom? Então, a todos aí do Face, grande abraço do seu pastor Eduardo Munhoz. Fiquem com Deus e um Shalom Adonai Lehor Toner. Paz do Senhor a todos do Face.